Povo mais lindo do mundo. É esse povo. Glória a Deus. E é isso, né? A gente tem a certeza de que Deus, ele tem cuidado dos nossos, tem cuidado de nós. E aí a gente vai hoje, você que está em casa, Deus abençoe você, é muito bom ter você aqui. Louvado seja Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho, nós vamos trazer uma memória um pouco do nosso chamado para a vida. Esse chamado para a vida, ele não tem a ver, e tem a ver, mas a gente vai começar do princípio. E o princípio da nossa nova vida se chama salvação. Amém? Então hoje a gente vai um pouco refletir sobre esse lugar de conquista de Cristo e alcance nosso por meio dele. A gente precisa, como a gente entende, os tempos estão mudando, mas a gente não pode mudar. A gente tem que permanecer. Amém? Então vamos abrir lá em Marcos. Você já fica de pé. Marcos capítulo 2. Eu fiz uma limpeza na minha Bíblia, mas quanto mais eu abro, ainda tem papel. Capítulo 2 de Marcos, a gente vai ler do versículo 13 ao versículo 17. Você já glorifica a Deus, você que está em casa também. Abra a sua Bíblia. Reflita através da palavra de Deus. O que Deus, Ele quer tratar conosco. Então não perda essa oportunidade em nome de Jesus. Marcos capítulo 2, versículo do 13 ao 17. Amém? E tornou a sair para o mar. E toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. Falando de Jesus, né? E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa, em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim o que estão doentes. Eu vim chamar os justos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Papai de amor, nós amamos o Senhor e nós agradecemos por tua palavra viva. A tua palavra que evidencia, Senhor Deus, e nos orienta nessa caminhada contigo. Espírito Santo de Deus, trata conosco, Senhor Deus, nessa noite, em nome de Jesus, para que teu nome seja glorificado. Nossas mentes e coração, Pai, completamente atraídos pela tua palavra, pela tua voz nessa noite, Espírito Santo. E em nome de Jesus, Pai, usa-me para o louvor exclusivo da tua glória. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Glória a Deus. Gente, eu nem ia ministrar hoje. Eu nem ia, né? Porque o povo está cansado de me ver. Mas Deus, Ele é bom. Deus, Ele é bom. E aí essa palavra ontem, ontem teve um evento aqui, teve o evento Coração dos Filhos de Deus. E aí, a gente foi para casa, tudinho. E aí, Senhor, lavando os pratos, como sempre. Lavar prato é uma maravilha, é uma bênção. O Senhor fala com a gente que é uma maravilha. E aí, o Senhor, Ele me fez a seguinte pergunta, Espírito Santo, né? E Ele me fez a seguinte pergunta: qual a sua necessidade de mim? O Espírito Santo fez essa pergunta ontem a mim. E aí, o Senhor, Ele me trouxe à memória todos os meus momentos, antes de Cristo e depois de Cristo. E a gente precisa entender, eu me lembro também, quando o Espírito Santo me trouxe isso, eu me lembro de uma pessoa no meu trabalho que disse assim, uma situação que houve, e aí ele disse assim: menino, vocês não são tudo crente, não são tudo santo? A maioria da minha escola, os professores são cristãos.
E aí, mas vocês não são tudo santo, tudo crente? Uma pessoa disse, né? E aí eu disse assim, é por isso que eu preciso de Jesus, porque a minha alma é doente. Aquele que se coloca, a palavra do Senhor aqui, ela foi muito clara no versículo 17. Quando ele diz, eu não vim para os justos. E muitas vezes eu me coloquei nesse lugar antes de Cristo. De dizer, não estou pronta para seguir Jesus, eu não estou pronta para... Não é nem para dizer sim, para aceitar. E eu digo que é muito mais além do que aceitar. É viver. Quando nós estamos no lugar da salvação, porque a salvação é um lugar, nós encontramos a vida verdadeira. Como está escrito lá em João 15, quando ele fala da videira verdadeira. Da videira viva. E aí, o Senhor ele foi tratando comigo desde o meu nascimento, que como eu já trouxe aqui, foi uma questão muito complicada. E aí eu disse assim, Senhor, meu Deus do céu, tudo isso que aconteceu comigo, todos os percalços, todos os atropelos da minha vida, isso precisava acontecer comigo, porque hoje eu precisava estar nesse lugar de salvação, para que o teu nome fosse glorificado. Para dizer que nesse lugar da salvação, tudo é possível. E aí, quando esse chamado para a vida, ele é marcado. Por isso que Deus ele me trouxe à memória. Ele é marcado e ele é dirigido por evidências reais. No lugar da salvação, Deus ele vai nos trazer para o lugar de experiências reais com Ele. Amém? Você pode ver, chega um testemunho aqui, chega um testemunho de lá. Isso se chama evidências. Evidências de quem realmente disse sim para Cristo. Porque dizer sim para Jesus, dizer assim, Senhor, eu quero caminhar contigo. A gente sabe que não é uma vida fácil, como não foi para nenhum homem de Deus, nenhuma mulher de Deus que a Bíblia apresenta. Mas a gente entende que o problema não é a nossa vida com Cristo, mas foi a nossa vida com o pecado. Não é difícil seguir a Jesus, é difícil largar o pecado. É difícil largar aquilo que a minha carne, ela pede ou ela pedia. Porque nós estamos tratando do passado, não do presente. O Senhor está trazendo a reflexão para que a gente se aproprie, para que a gente olhe para esse lugar de salvação com olhos espirituais. Estou salvo para sempre. Sinto muito, a Bíblia não diz isso. Porque a Bíblia diz que fé sem obras, ela é morta. A fé em Cristo Jesus, ela vai revelar em nós obras do Espírito, não obras da carne. Por isso que a gente culpa, entre aspas, muitas vezes a nossa nova vida. Quando a nossa nova vida, ela quer trazer aos nossos olhos a intenção do desejo de Deus para a vida da gente. Mas, infelizmente, a inclinação ao pecado, ela desfigura esse lugar de bênção, esse lugar de nova vida. Lá em João 6:29, o Senhor ele diz que a vontade de Deus é que creiamos em Jesus. Esse sim que nós damos a Jesus, ele marca um início. Ele me sela. Ele diz assim, ele é o primeiro passo que eu dou na minha vida com Cristo. Sim, Jesus. Mas vocês acham que para por aqui? Não. Não garante. O meu sim, ele marca um início, mas não garante o meu progresso e o meu avanço no reino de Deus. A palavra do Senhor, ela diz também
que nós faríamos coisas maiores. O próprio Jesus, isso saiu da boca de Deus. O próprio Jesus disse assim: ei, vocês farão coisas maiores. E essas coisas maiores, elas não se resumem ao meu sim. Elas começam a partir do meu sim. Amém? Então nós estamos aqui hoje, e foi essa reflexão que o Espírito Santo me trouxe à memória, de que há muito mais a fazer. Não é a idade, não é o meu tempo, não é a minha condição, mas o novo lugar que eu entrei, que é esse lugar de salvação, ele abre esse leque de possibilidades de quem eu posso ser e quem você quer ser. Quem você quer ser? Você já parou para pensar nisso? Tendo como referência Jesus, porque nós somos imperfeitos. Mas tendo como referência o perfeito, quem você quer ser? Pensa nisso, coloca isso no teu caderninho, quem eu quero ser. Entendendo que em Cristo, nós podemos ser o que a palavra dele delega a cada um de nós. Nós já somos filhos, nós já somos amados. Mas diante da tua nova vida, entendendo que cada um de nós temos coisas diferentes a fazer. Tem gente que é tímido. Tem gente que diz assim, mesmo que isso não é desculpa, porque Jeremias disse: Senhor, eu não sei falar. Ele disse: cala a tua boca, porque quem vai falar sou eu. Mas diante da sua vocação, do seu dom, quem você pode ser? Pensa nisso. Aleluia? E aí, queridos, é exatamente isso que o Senhor quer trazer. Não é somente o sim que vai garantir o meu progresso no reino de Deus. É preciso se desenvolver. É preciso, a gente entende que a cada caminhada que eu dou, há algo a se desenvolver. Há algo que Deus ele quer trazer, a uma nova caixa de surpresas que Deus ele quer que nós abramos. Mas esse desenvolver exige envolvimento. Envolvimento comigo, envolvimento com a igreja não, é você, papai. Envolvimento, ele nos leva ao lugar de intimidade. Então não é somente o nosso sim, mas o nosso envolvimento dentro daquilo que é a proposta da salvação. Porque a salvação ela tem uma proposta de vida. E a Bíblia diz que é uma vida abundante. Mas o que é que nós temos encontrado nessa abundância? O que nós temos encontrado nessa nova vida? A gente diz, vou repetir mais uma vez. Paulo disse, eu repito, não tem problema. Eu vou lembrar vocês de novo. Não é esse momento que marca você não, e que marca as evidências com Deus. Mas é o teu momento íntimo com Deus. É os teus momentos que você dedica a Ele. Esse é um momento de celebração. E o que é a celebração? É celebrar um novo tempo que Deus ele te trouxe. Aleluia! Então, nós estamos aqui para celebrar, queridos. Nós estamos aqui para ganhar forças para começar de novo. Uma nova semana nos garante novas oportunidades. Uma nova semana quer dizer que chegou um novo tempo. Então, como nós temos sido dirigidos por essa nova vida, por esse lugar de salvação, temos sido envolvidos nesse plano, o Senhor, Ele já nos incluiu. Mas nós nos sentimos incluídos nesse lugar de salvação? Nós temos nos sentido assim, dessa forma? Nós fomos chamados. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E nós precisamos ser da turma dos escolhidos. Os chamados dizer, ei Deus, sim, eu quero. Mas o escolhido é estar à disposição.
Ser escolhido é estar disposto. E o estar disposto não quer dizer eu quero. Mas a minha necessidade de filho. Logicamente que Deus ele não vai lhe obrigar a fazer nada. Por isso, você precisa manter os seus olhos na sua vocação. Porque você vai fazer com prazer aquilo que Deus te pediu para você fazer. Amém? Então, coloque os olhos nos seus dons. Coloque os olhos naquilo que você sabe fazer. Lembra que não é para mim, não é por causa de mim. O reino de Deus, ele não volta-se para mim, mas ele volta-se para o outro. O reino de Deus me encontra para que eu, em nome de Jesus, possa encontrar outras pessoas. Possa fazer com que outras pessoas, elas saiam desse lugar, dessa caixa. Elas saiam dessa imagem, desse entendimento que, não estou pronta para receber Jesus, não. Eu dizia isso. Mas não é estar pronto, é estar disposto. É ser valente para continuar. A palavra de Deus não é motivacional. A palavra de Deus, ela tem uma intenção. E essa intenção é nos direcionar ao prumo dele. Aleluia. A palavra de Deus não é motivação. Motivação, o que é motivação? Não estou legal, vou ler lá. Eu lia tanto, gente, antes de Cristo. Eu lia muito. Vou lá ler. Mas não é isso. A palavra de Deus, ela tem o sentido perpétuo em nós. Ela tem um movimento de continuidade. E a motivação, as palavras de motivação, ela tem um tempo duradouro, como os meus sentimentos, como as minhas emoções. E a salvação, ela vem para dizer que Jesus é a nossa maior alegria, que Jesus é a nossa maior razão de viver. Aleluia, gente. Glória a Deus. Então é isso que deve mover a minha vida e a sua vida. Se a gente olhar para pessoas, a gente para. Mas olhe para você e diga, eu sou doente. Foi isso que eu disse a Deus ontem. Eu sou doente. A palavra dele diz que ele veio para os doentes. Eu sou doente. Mas eu encontro cura todos os dias no meu Deus. E esse é o lugar que todos nós deveremos ou deveríamos ser conduzidos pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele sonda essa necessidade. A nossa carne não consegue chegar a esse lugar. Porque a nossa carne vai dizer que nós podemos sozinhos. A nossa carne vai dizer, ei, é mentira. A nossa carne, ela vai negar a nossa essência. Glória a Deus. Mas nós estamos aqui no nome de Jesus. Para dar continuidade à nossa salvação com passos de avanços. Aleluia. A gente vai subir cada degrau. E vocês podem ter certeza que vocês têm uma igreja aqui. Vocês têm um lugar para fazer vocês avançarem dentro do que Deus ele pediu para cada um fazer. Tem coisas que eu não vou conseguir fazer, mas você pode fazer. Não é o meu lugar, é o lugar que Deus dirigiu você. E cada lugar que a gente alcança um lugar de superação. Quando eu olho para as minhas memórias de dor, eu renomeio elas e digo, superação. Ei, superação. Ei, superação. É esse o nome. Esse é o novo nome que a gente dá. Quando a gente encontra esse lugar de cura, esse lugar de perdão, esse lugar de acolhimento, porque salvação é lugar de acolhimento. Quando a gente olha para trás e diz, eita, essa cena aqui, né? Porque passa uma cena na cabeça do juiz da gente, né? Aí eu digo, eita, isso aqui é superação, isso chama superação, isso chama superação. E eu entender que eu, por mim mesma, não conseguiria fazer isso. Isso cresce meu amor por Jesus. Porque eu entendo que a minha carne, que o meu eu, não conseguiria chegar nesse lugar. Mas eu entendo que se eu chegar nesse lugar,
Foi porque eu segui os requisitos que a palavra ela aponta. Por isso, é preciso envolvimento. Deus, ele quer desenvolver, a palavra diz que ele capacita. Não há motivos para a gente não fazer. Porque ele diz, ei, eu capacito você. É preciso que a gente, assim como a salvação nos acolheu, é preciso a gente dizer sim a esse acolhimento. E esse sim desse acolhimento, ele não pode ser naquele dia que você deu não, sim a Jesus, não. Aquele dia foi mais um dia, ou melhor, foi o início de tudo que Deus ele quer construir. Amém? Que Deus ele quer edificar. E aí eu me lembro dos meus, foi que Deus trouxe 7 anos. 7 anos de evangelho, 2 anos de consagração pastoral. E aí muitos, posso dizer, poxa, foi tudo muito rápido, foi tudo muito cedo. Menina, ela não sabe de nada, bichinha, não tem nem experiência. Mas a minha vida com Deus, ela não se resume a esse tempo, não. Não se resume ao tempo de evangelho, mas do quanto eu preciso dele. Não tem a ver com o que eu sei. Não tem a ver com o tempo de evangelho. Não tem a ver com o meu passado. Tem a ver com o que Cristo me fez ver nele. Ele é a minha razão de viver. Aleluia. Ele é a minha razão de viver. Então, lá em Gálatas, vamos abrir lá em Gálatas 5, versículo 1. Aleluia. Gálatas 5, 1. Eu vou pegar aqui vou pegar aqui no celular, porque eu gosto dessa tradução. Entenda, essa passagem em Gálatas, ela apresenta o nosso início, mas o nosso permanecer. Gálatas capítulo 5, no verso 1. E aí ele traduz assim, ele diz, né? Firmes na liberdade. Porque a salvação, ela nos garante liberdade. Amém? Mas não é a liberdade que convém à carne. É a liberdade que abraça essa nova vida. Amém? E diz assim no versículo 1. Cristo nos libertou para que nós sejamos realmente livres. Olha a necessidade da salvação. Por isso, continuem firmes como pessoas livres e não se tornem escravos novamente. Vocês entendem a continuidade que a palavra ela entrega? Ele diz assim, se fosse ao contrário, você não precisa fazer mais nada. Ele diz assim, vigiem. Vigiem a sua liberdade. O Senhor ele quer dizer isso. Vigie a sua liberdade. Vigie-lhes a sua doença. Pode parecer forte, mas é a verdade que a palavra ela diz. O pecado nos contaminou. Injetou em nós uma vida inclinada para o mal. Aí Jesus veio, Deus ele entregou Jesus para que nós tivéssemos essa liberdade. E aí a salvação, que é o nosso primeiro lugar de acolhimento, ela garante uma marcha de liberdade a cada passo que a gente dá. A cada envolvimento nesse lugar, nós abrimos espaço para que o Espírito Santo, ele faça as transformações e nós sigamos avançando. Amém? E aí, eu me lembrei, né? Muita gente diz, fulano sabe da Bíblia, sabe todos os versículos, capítulos, sabe da Bíblia de ponta cabeça. Mas isso não garante santidade, não. Saber a Bíblia de ponta cabeça não garante santidade. O que garante santidade, queridos,
é o nosso envolvimento com ela. O que garante santidade é você praticar a palavra. Deixa eu dizer uma coisa. O diabo tentou Jesus com a palavra. Foi com a palavra que o diabo tentou Jesus. Não garante salvação. Não garante uma vida, uma caminhada íntegra. Mas vale você ler um versículo e você caminhar naquele versículo. Não estou dizendo aqui em nome de Jesus que você não leia, pelo contrário. É para você ler e fazer da palavra a sua razão de viver. A sua bússola. Ela diz, faça assim, você segue. Faça assado, você segue. Amém? A cada passo, você celebra cada passo vencido. A gente tem uma mania de não celebrar os pequenos passos que a gente dá. Eita! E entrega isso a alguém. Eita, consegui. Um exemplo, eu não conseguisse ler um versículo por dia. E aí Deus, eu me esforçasse, porque é esforço. Lembra que a gente está lutando contra a carne. A gente está lutando contra aquilo que nos aprisionava. Então você lê um versículo, você comemora. Você tem um tempo de intimidade com a palavra, um tempo de oração, você comemora. Aleluia, esse é avanço teu. E compartilha isso. É você dizendo que é possível. É Deus, Ele abrindo a tua visão. E dizendo assim, ei, é possível. Então comemora isso. E aí, a gente vai ler também lá em Tiago. Olha o que em Tiago ele diz. Tiago no capítulo 1. Eu já li isso aqui para vocês, mas a gente vai ler de novo. Glória a Deus. Tiago no capítulo 1, versículo 22 ao 25. Amém? Diz o seguinte: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se e logo esqueceu do que era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita, olha a liberdade aí. Lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Não sejamos apenas ouvidores de cultos. Não sejamos somente aqueles que querem receber a palavra, mas a palavra ela precisa fazer valer-se através de nossas experiências. Ele diz aqui da obra, ele não está falando da obra aqui não, tá? Ele está falando mais fazedor da obra. Ele está falando da sua vida, da minha vida. A palavra ela precisa chegar e ela precisa modificar. Ela tem esse poder. Você crê nisso? A palavra ela tem um poder transformador. Ela tem um poder de trazer à existência as coisas que não existiam. Mas como temos usado da palavra? Como temos refletido e meditado através dessa palavra que salva-nos todos os dias? Você entende que a palavra de Deus, ela é salvação para todos os dias? É todos os dias eu dizer assim, ei Senhor, hoje eu venci. Hoje eu não fui capturada. É todos os dias você comemorar, como eu disse, comemorar cada avanço que você dá no reino de Deus. E deixar que a palavra ela cumpra o seu percurso natural, que é nos alinhar ao prumo divino, à vontade de Deus. Amém? Então, não é difícil. É fazer da palavra a sua razão de viver.
Não simplesmente vivendo por viver. Não existe vivendo por viver. Nós temos o caminho. E esse caminho nos apresentou a verdade. E essa verdade nos trouxe a vida. Nós estamos falando, queridos, daquele que nos entregou a vida. Daquele que tanto fez por nós e continua fazendo. E olhe que nós não merecíamos. Nós não merecíamos. Mas o amor de Deus, o amor acolhedor de Deus, nos oportunizou viver com Ele, junto a Ele. Aleluia! E nós não podemos em nenhum momento desprezar esse momento. Essa deve ser a nossa condição. A nossa condição não é viver uma identidade humana. É apresentar na minha identidade humana a minha identidade divina. A minha essência divina, que todos nós, que alcançamos esse lugar de salvação, nós devemos apresentar. Não é a minha identidade humana que resume quem eu sou. É a minha identidade celestial. Banhada, sabe de quê? De sangue. Aleluia. É essa identidade banhada por sangue. E sangue inocente. Que me entregou a nova visão do céu. A Bíblia diz, Gálatas 6:1, nós somos seres espirituais. Adão e Eva, antes do pecado, eram seres celestes. Eles brilhavam. Imagem e semelhança de Deus. E aí o pecado veio e ganhou espaço nesse lugar de salvação. Então, no nome de Jesus, é tempo da gente se preparar, amém? É tempo de nós arregaçarmos a nossa manga mesmo. É tempo da gente ingressar dentro desse lugar de salvação e ir buscando o que Deus ele ainda tem para apresentar a cada um de nós. Não é somente a salvação. Não é só isso. Deus, eu não sei vocês, mas a cada busca que eu faço de Deus, Deus ele me surpreende. E esse deveria ser o nosso natural, sobrenatural. É esse o lugar que Deus ele quer que nós todos os dias coloquemos os pés, o lugar do sobrenatural. Eu já disse uma vez aqui, milagre não era para ser. Era naquele tempo porque eles estavam esperando o Messias. Ei, o Messias está lá, o Filho de Deus. Eu vou lá, que Ele vai fazer milagre na minha vida. E a fé, porque salvação é encontro de lugar de fé. E a fé, meu Deus, tantos homens, tantas mulheres. Pensa aí, você naquele tempo. Se fosse você naquele tempo, eu tocar no manto de Jesus e poder sair, gente. Poder sair da túnica de Jesus. Ele pegar lá, saliva, passar nos meus olhos e os meus olhos abrirem. Deus surpreende. Deus surpreende. Mas enquanto nós não nos condicionarmos a esse lugar, Deus ele não vai fazer. Porque Deus ele não obriga a gente a buscá-lo. A gente tá fazendo de Deus, minimizando Deus. Fazendo pouco, como a gente diz, fazendo pouco de Deus. Deus ele não é esse não, Deus ele é grande. Deus ele é grande e poderoso. Quando a gente não encontra esse lugar, quem perde somos nós. A gente perde. E eu não estou falando de coisas. Eu estou falando da presença de Deus. Do que adianta eu estar no lugar da salvação e a minha vida ser uma vida morta? Do que adianta eu viver morte na salvação? Não existe morte na salvação, existe vida. Mas eu me condicionei, porque pecar é gostoso.
Porque eu quero viver no chamego do pecado. E Deus diz nessa noite, eu quero você para mim. Deus, Ele não está falando com quem não é salvo, não. Deus está falando com quem é salvo. Essa mensagem é para quem é salvo. Deus, Ele quer trazer o prumo divino dEle. Deus, Ele quer valer a vontade dEle na sua vida. E a gente precisa crer que a vontade de Deus, porque não é só a gente dizer, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não adianta a gente dizer se você não tem aceitado essa verdade. E o que é aceitar essa verdade? É vivê-la. É somente isso. É vivê-la, testemunhar e na frente dizer assim, Deus, Ele fez isso na minha vida. Te levanta porque Ele pode fazer. É enxertar nas pessoas fé. A igreja, ela tem parado. A igreja, ela tem paralisado, ela tem vivido, porque Deus, Ele continua fazendo. Mas a igreja, ela não tem testemunhado. E se não há quem fale, como poderão ouvir? Se não ouvir, como é que pode gerar fé? Se não tem quem fale. Deus vai precisar trazer a existência de novo a jumenta de Balaão? Não. E a obra de Deus, ela vai se cumprir. Então é tempo da gente acordar, aleluia. É tempo da gente viver a presença de Deus. Viver a presença de Deus dentro do dom que Ele te deu, dentro do propósito que Ele te deu, da palavra que Ele te deu. A gente quer chegar no propósito, na promessa, sem fazer nada. Não, esse não é o Deus que eu sirvo. Meu Deus, Ele é movimento. O Deus que eu sirvo, Ele é movimento. O Deus que eu sirvo não fica parado. O Deus que eu sirvo, Ele continua e Ele permanece. Esse é o Deus que eu sirvo. Esse é o Deus que se apresentou um dia para você, que te acolheu, que entregou a salvação e derramou sangue por mim e por você. É esse Deus que eu conheço. E é esse Deus que zela pela palavra. E Ele diz, e vai se cumprir. Aleluia. Então, no nome de Jesus, é tempo da gente se mover nesse lugar. É tempo da gente realmente ser condicionado dentro dessa nova identidade à vontade de Deus. Isso não tem a ver com o que eu posso fazer. Porque muita gente faz da palavra de Deus mercadoria de venda. Tem gente fazendo isso. Tem gente fazendo da palavra de Deus palanque de promoção. Salvação não é palanque de promoção. É lugar de presença e intimidade com Deus. É lugar de avanço. É lugar de você se derramar. É esse lugar. E aí, tem gente que tem feito e que tem se colocado no lugar de que eu posso fazer, de que eu sou. Mas tem esquecido que é o lugar que nós precisamos estar. Lugar de salvação é o lugar que nós precisamos estar. A Bíblia diz... João 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos nada. É atirar no escuro. É você fazer coisas sem a direção. Sem o prumo. E a gente vai ler lá em 2 Coríntios. Vamos lá, ler 2 Coríntios. É o lugar que nós devemos estar. Aleluia. Esse é o lugar. E a palavra do Senhor, ela comprova isso. 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 17. Nós conhecemos esse capítulo porque nós passamos por esse lugar. Aleluia. Ele diz assim, 2 Coríntios 5, 17. Amém? Assim, se alguém está em Cristo é um lugar. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Salvação é lugar de novidade. Por isso que Deus, Ele surpreende. Mas é lugar também da gente superar.
É lugar da gente superar. É lugar da gente ser provado. A gente falou aqui sexta-feira, não foi isso? Acho que sexta-feira, se eu não estou me enganando. Sexta-feira a gente falou sobre provações aqui. Aquilo que não me mata, me fortalece. Você vai suportar. Deus, Ele não entrega nada que a gente não possa suportar. Nada. Talvez Deus queira esticar você, mas você não está entendendo que Deus Ele quer esticar você. Deus Ele quer te levar para um outro nível, mas você não está entendendo. Porque você está se envolvendo sim. Está se envolvendo em você. Na sua dor, no peso. Você está se envolvendo em você, no passado. Mas você está esquecendo do novo que nós lemos agora em 2 Coríntios 5,17. É o novo de Deus. É viver aquilo que Ele diz. Uma vida abundante. Uma vida de presença, uma vida de perseverança, uma vida de fé, uma vida de alinhamento. Tudo isso e muito mais, nós só encontramos nesse lugar. Então, no nome de Jesus, não somente aceite o chamado, mas se coloque nesse lugar disponível para que a obra, o reino de Deus, ela se estabeleça através de você. Não somente nova criatura, mas no lugar de filho e filha. É essa a nossa nova condição. É essa a nossa nova identidade. Filhos e filhas, gerados no coração de Deus. Amém? E aí eu me lembrei ontem de uma coisa. Ontem a gente estava fazendo ali com os meninos uma brincadeira. E estava Eloá lá, Eloá, Lucas, os mais novos, né? Eloá e Lucas. E aí, Eloá acertou a brincadeirinha. Aí disse assim, eita, mas também é filha de pastor. Aí Adriano pegou assim a tramontina, afiou. Pedro usou a espada, né? Ele usa uma tramontina. Afiou a tramontina e fez assim, tch, não tem a ver comigo, tem a ver com ela. Tem nada a ver comigo. Tem a ver, sabe com o quê? Com as evidências que nós temos deixado na nossa casa. Quais evidências nós temos deixado no nosso lar? Que referência nós temos deixado desse lugar de salvação na nossa casa? E ela toda feliz. A resposta era Salomão, não era Cecília. Salomão, e ela respondeu. Aí disse, ele é rico, que é uma brincadeira massa. Não sei o que, não sei o que. Ela, começa com S, Salomão. Não tem a ver com nós, mas tem a ver com as evidências que nós temos deixado. Nós lemos aqui também, Efésios 5:1, imitadores de Cristo. Ele sim é a nossa referência, perfeita. E nós tentamos todos os dias imitar Jesus. Como é que você pode imitar Jesus? A gente já quer ir lá para a cruz, pelo amor de Deus, isso não vai acontecer não, viu? Em nome de Jesus. Você é uma evidência do coração de Deus quando você perdoa. Você é uma evidência no coração de Deus quando você se alegra em meio às dificuldades. Você é uma evidência de Deus quando você não desiste. E outras coisas. Aí a gente quer ir logo para a cruz. Aí não vai não, viu? Jesus já fez isso. Fique tranquilo. E glória a Deus. Os detalhes, nós estamos esquecendo dos detalhes. Os detalhes nos aprofundam nessa imagem do nosso Pai. Eu era, hoje eu não sou mais. Eu fui daquele jeito, hoje eu não sou mais. Então, comemora os pequenos passos. Comemora. Ah, pastora, hoje não está bem não. Calma. Vive um dia de cada vez. Ora, se ajoelha, chama os irmãos e dá glória a Deus. Tu vai ver que a situação não vai acabar. Em nome de Jesus. A Bíblia diz que tudo passará, menos a palavra dele. Se a gente está nesse lugar firme, vai passar.
Já chega lá na frente. Eu, pelo menos, eu fazia isso, sem entendimento, porque nem crente eu era. E aí eu estava naquele vucu-vucu, aquele lugar de agonia, de sem mais o que fazer. E aí disse, Deus, eu não sei mais o que fazer, meu casamento vai acabar. Não sei mais o que fazer. Aí Jesus disse assim, tu dissesse a palavra que eu queria. Deixa eu fazer, que eu vou fazer. Deixa ele fazer. Ele tem teu histórico. Eu não tenho não, mas ele tem. Eu não sei tudo não, mas ele sabe. Não coloque a sua dependência em pessoas. Pessoas vão te decepcionar. Pessoas vão te largar. Pessoas vão te humilhar. Vão. Mas meu pai não. Meu Jesus não vai não. Então, no nome de Jesus, igreja do Senhor, vamos viver o sim da salvação todos os dias e estreitar laços de envolvimento com o nosso Pai. Entenda, quando o Eloá, que eu nem terminei, não foi? Quando terminou isso de Eloá, aí Deus me trouxe. Eita Deus, isso a gente não pode comparar ninguém com ninguém. A gente não pode comparar ninguém com ninguém. Nós somos únicos. E Deus, a palavra de Deus, diz a palavra de Deus, não é a minha palavra. Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Deus, ele diz que nos últimos tempos, ele vai usar crianças, ele vai usar idosos, vai usar jovens. Não tem a ver com o meu tempo, o seu tempo de evangelho. Como Adriano disse, se você é um tiranossauro rex crente, se você não tem a ver, se você é do tempo de agora, não tem a ver com isso. Tem a ver de como você se envolve no plano da salvação. Tem a ver com fé. Tem a ver com entrega. Tem a ver com intimidade. Tem a ver com isso. Tem a ver com o desejo de todos os dias fazer do Senhor a nossa razão de viver. A sua razão de viver não está aqui, não está na igreja, não está nada disso aqui. A minha razão de viver não está nele, não está. A minha razão de viver está no céu, porque eu quero chegar nesse lugar. E eu vou chegar em nome de Jesus. Você precisa caminhar com essa certeza todos os dias. Ela vai dirigir os teus passos. Ela não vai fazer... Você pode até desanimar, que a palavra diz que a gente pode até desanimar, mas se desesperar, não. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Lembra, o Senhor nos surpreende a cada busca. Aleluia. Glória a Deus. E você, aproveita esse tempo que a gente vai fazer agora de louvor. Aproveita esse tempo para trazer à memória isso. O bem de estar nesse lugar. Eu, particularmente, sem Jesus, eu sempre digo a Ele, eu digo, meu Deus, sem o Senhor, eu não sei diante dessa situação, porque a gente, todos os dias a gente passa por situações difíceis. E aí eu digo assim, tá vendo o Senhor? Eu apresento assim a Ele, ó. Eu digo, tá vendo, Pai? Se não fosse o Senhor, eu já tinha desistido. Eu digo. Se não fosse o Senhor, acabou-se. Então, no nome de Jesus, não pensem que nós estamos acabados. Como eu disse aqui na sexta-feira, somos uma joia preciosa, mas que todos os dias nós precisamos ser lapidados. E esse lugar de presença de Deus, que está na salvação, ele é o melhor lugar para a gente chegar nesse lugar de prumo divino, que é vontade de Deus. Prumo divino é vontade de Deus. Amém? Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos e aproveita esse momento com Ele.
aproveite para agradecer, para apresentar assim como no tempo eu apresentei. De dizer assim: Senhor, está vendo essa situação? Sem o Senhor, meu Deus, me dá força. Senhor Deus, me ajuda. Eu sei que o Senhor não entrega, o Senhor não permite nada que possa ou que venha a nos causar peso. Então, no nome de Jesus, Pai, ajuda-nos diante dessa situação. Apresenta a Ele. Não tem medo de falar com Ele, não. Ele está aqui para te escutar. E Ele fez de Jesus esse lugar, essa intercessão, para exatamente... Ele sabe que a gente precisa. Ele sabe que a gente necessita. E a gente sabe que o ser humano por si só não consegue fazer o que Ele pode fazer. Não sou eu que tenho resposta. Não sou eu. Eu assim como você, tenho buscado respostas para a minha caminhada. Isso é cristianismo. É permanecer, é continuar, mesmo diante das dificuldades. Mas a gente sabe que diante das dificuldades, Ele sempre vai estar ali. Ele sempre vai estar ali. Então, no nome de Jesus, entrega a Ele, apresenta a Ele, deixa que Ele faça do jeito que Ele quiser, o tempo que Ele quiser. Só permanece de pé, em nome de Jesus.